Oi, está começando o 60º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Bom, como todo mundo sabe, março é o mês da mulher, e por esse motivo a gente reuniu aqui nesse episódio de número 60, 3 mulheres incríveis que vão conversar sobre um tema bastante sério, que na verdade diz respeito a todos nós, não só as mulheres. Nós vamos conversar sobre os relacionamentos abusivos. Como é que a nossa sociedade naturaliza esse tipo de interação violenta em que, sei lá, às vezes pessoas estranhas se sentem no direito de opinar sobre o corpo de uma mulher, mas que no corpo de um homem é uma coisa totalmente aceitável. A ideia do perdão era um movimento muito mais em relação ao agredido. Esse conceito do perdão como cessar o ódio, ou seja, parar a repetição da violência todos os dias. Quando você é agredido e passa a viver com aquela violência, aquela dor todos os dias, aquela agressão se repete todos os dias. Antes de falar das nossas convidadas, deixa eu lembrar que o 451 MHz tem o apoio da Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. De tempos em tempos, remexemos o nosso baú para tratar de preciosidades do nosso catálogo. E agora é hora de falar de Thomas Pynchon, que tem 2 livros voltando às prateleiras recentemente, depois de um tempo esgotados: O Leilão do Lote 49 e Vineland. Então, convidamos para uma conversa o escritor Antônio Cherchenesky, que ministra um curso sobre o autor americano, e o tradutor Paulo Henriques Brito, responsável por trazer títulos fundamentais de Pynchon para o português. O papo já está no ar na Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras, que chega semanalmente no seu tocador. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. Bom, então nessa Semana da Mulher, que é marcada pelo dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, a gente discute diferentes tipos de abusos em relacionamentos. Eu convidei para conduzir essa entrevista a Paula Carvalho, que é editora da 451 e que você já conhece aqui do podcast. Hoje o 451 MHz conversa com a jornalista, tradutora, poeta e também podcaster Stephanie Borges. Ela ganhou o 4º prêmio CEP de poesia, com Talvez Precisemos de um Nome para Isso. Também traduziu livros como Olhares Negros, Raça e Representação, de Bell Hooks, e Irmã Outsider, de Audre Lorde. A Stephanie Borges, volta e meia, colabora com a 451, inclusive aqui no podcast. Ela já deu uma dica literária LGBTI+, confere lá no nosso site. E ela resenhou o livro Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado, que foi publicado pela Companhia das Letras, e que traz o relato de uma relação abusiva entre mulheres, o que tem tudo a ver com o nosso episódio. A nossa outra convidada é a escritora mineira Carla Madeira, que é a sensação do momento, foi a 2ª autora brasileira mais lida em 2021, com o romance Tudo é Rio, que foi lançado pela editora Record. Nesse ranking das ficções brasileiras, a Carla Madeira só ficou atrás do Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. O livro conta a história de um triângulo amoroso entre um homem, a esposa e uma prostituta, que envolve um episódio de agressão. Carla Madeira lançou no finalzinho do ano passado, também pela editora Record, o romance Véspera, e nesse ano de 2022 a editora promete relançar A Natureza da Mordida, que é o 2º livro da Carla Madeira. Então vamos lá para a primeira parte da nossa conversa com a Stephanie Borges e a Carla Madeira. Estou aqui recebendo com muito prazer, muita honra, 2 escritoras muito importantes aí da literatura contemporânea brasileira, aqui nessa semana do Dia da Mulher e do Mês da Mulher, para a gente falar sobre literatura, como a violência contra a mulher aparece também na literatura. Então, recebo aqui com muito prazer a Carla Madeira. Oi, Carla. Ei, Paula, tudo bem? Tudo. E a outra é a Stephanie Borges. Olá, obrigada pelo convite, Paula. Muito bom estar aqui.
Obrigada, gente. Então, a gente está aqui com a Carla Madeira e com a Stephanie Borges, nessa semana do Dia da Mulher, né, nesse mês da mulher, para a gente falar sobre a mulher na literatura e como a violência contra a mulher na literatura também aparece, né? A Carla lançou no ano passado o livro Véspera e também teve uma reedição do Tudo é Rio, pela editora Record, que são 2 livros que, apesar do foco principal não ser sobre essa violência contra a mulher, é um aspecto muito importante. E a Stephanie resenhou para 451 um livro maravilhoso da Carmen Maria Machado, chamado Na Casa dos Sonhos, que saiu pela Companhia das Letras, que trata de relações abusivas entre mulheres lésbicas, que também é um tabu dentro da comunidade, né? Então, queria perguntar primeiro para vocês como é que vocês pensam, né, quando vocês estão escrevendo, quando vocês estão lendo, a forma como essa violência contra a mulher aparece, como isso é transformado em literatura, né? Qual é esse processo? Pode falar, Carla. Bom, a gente está imerso nessa realidade aqui no Brasil, né? É uma dimensão de realidade muito triste, não é um dado isolado no Brasil. A questão da violência contra a mulher é um dado quase que estrutural, né? Então eu acho que escrever traz um pouco desse desafio de quem está imerso nessa qualidade tão terrível de relação, né, que é estabelecida entre homem e mulher, essa coisa da força, de todas as formas de abuso, né, o abuso que não é só físico, mas esse abuso de colocar a mulher num limite, num lugar, num papel, né, numa expectativa rígida, né, de como ela tem que ser, como que ela tem que agir. Eu não consegui escapar de que isso tivesse uma força na minha escrita, assim, uma presença. Olhar para esse lugar é fundamental. Olhar tentando compreender, tentando experimentar as possibilidades, né? Por que isso acontece? Acho que é por aí. Eu acho que é uma questão que afeta a nossa vida. A gente vive imersa em várias formas de misoginia e violência. Um dia a grande ficha ela cai. Um dia você percebe que é violência. Durante muito tempo, sei lá, alguém diz que é ciúme, outras pessoas dizem que é cuidado, outras pessoas dizem que é preocupação. No meu primeiro livro, eu queria muito investigar a violência na linguagem, quando a gente se sente no direito de opinar sobre o corpo do outro, né? Assim, a cultura brasileira é uma cultura extremamente invasiva nesse ponto, né? Então, assim, você corta o cabelo, alguém vem e te diz mas eu gostava mais como era antes. Ou uma pessoa emagrece, às vezes por um problema de saúde, alguém chega e fala você emagreceu, tá ótima. E às vezes aquela pessoa nem tá feliz de ter perdido aquele peso. Então, assim, como é que a nossa sociedade naturaliza esse tipo de interação violenta em que, sei lá, às vezes pessoas estranhas se sentem no direito de opinar sobre o corpo de uma mulher, mas que no corpo do homem é uma coisa totalmente aceitável. Uma barriguinha de chope no homem, muitas vezes é considerado, assim, natural, recomendável, sabe? Para mim, é muito uma questão de, assim, expor e questionar essas violências do nosso cotidiano como um convite para a gente parar e olhar e falar, cara, isso não é natural. Cessei com as minhas participações violentas agora. Não vou reproduzir com os outros algo que já fizeram comigo e que me incomodou e me doeu. Então, eu acho que a literatura, embora ela não tenha nenhum papel educativo, mas ela convida a gente tanto a perceber essas coisas no nosso dia a dia, mas também para a gente observar qual atitude a gente quer tomar a partir do momento que a gente se dá conta do que está acontecendo. No livro que você resenhou para a revista, né, da Carmen Maria Machado, que é um livro que eu achei sensacional, ela fala muito de como foi difícil escrever sobre um tema que era completamente silenciado, tanto historicamente quanto literariamente, que é da violência contra a mulher. Né? E depois ela vai afunilando a violência contra a mulher em um casal feito só por mulheres. Né?
ela passa por isso, é um livro meio de memórias, mas meio que tenta recuperar essa memória desses relacionamentos abusivos na comunidade lésbica. Como é que você vê esses silêncios e como a literatura pode ser uma forma de resgatar essas histórias que não foram contadas, né, dessas violências? Esse livro é incrível, né? Porque ele é um livro de memórias, ele é um livro de ensaio, mas ele também é uma grande reflexão de por que contar uma história e a forma que você decide contar a história importa. Então, eu gosto muito porque ela tem esses capítulos curtos que vão indo e voltando, porque a nossa memória é assim, né? A nossa memória não é linear. E, ao mesmo tempo, ele também parece um livro de terror, assim. Vai chegando um ponto em que vai rolando aquela escalada de tensão, que você quer saber o que vai acontecer. E quando você vê, você está morrendo de medo de qual vai ser a próxima briga do casal. Enfim, o primeiro livro dela, que se chama O Corpo Dela e Outras Farras, também são contos de terror e suspense e que refletem muito sobre violências diversas, né? Que vão, assim, desde como é que a gente está acostumado a sempre ver uma série policial em que tem um feminicídio. Todo episódio tem alguém que é estuprado e morto. E a gente assiste como se fosse entretenimento. E até que ponto a gente vai perdendo a sensibilidade com relação a isso. Tem também um conto que já tem essa ideia de um relacionamento abusivo entre lésbicas. E eu achei isso extremamente corajoso. Então, eu estava muito ansiosa para ler esse livro de memórias dela. Uma das pessoas que ela cita nesse ensaio, que é uma pensadora muito importante, contemporânea, para a teoria crítica racial, que é a Saidiya Hartman, que fala sobre a teoria do arquivo. Como é que você pensa sobre realidades que não foram documentadas, mas isso não quer dizer que elas não tenham deixado de existir? A própria Carmela fala isso. Assim, a mulher vítima de abuso, ela não é uma figura recente na nossa sociedade. É que a nossa sociedade só avançou para ter esse debate, sei lá, provavelmente no século XX. Até então, era considerado super normal o marido bater na mulher e pronto, e ninguém falava nada. Esse pensamento da Hartman, do silêncio do arquivo, ou do arquivo que é violento, por exemplo, a gente pode parar para pensar hoje em como várias histórias em que a vítima é culpada são um arquivo violento. Eu acho que quando a gente está pensando na literatura, isso é importantíssimo, porque a gente fica ouvindo esse clichê de que todas as histórias já foram contadas. E não necessariamente. Tem várias histórias, sei lá, do ponto de vista da vítima, da mulher que tentou fugir, da mulher que fugiu. Qual é o ponto de vista que a gente vê? A gente vê do ponto de vista do abusador, do ciumento, ou a gente vê do ponto de vista da pessoa que muitas vezes, sei lá, quer se livrar de uma relação abusiva e não tem uma rede de apoio. Não tem alguém que ajuda a arrumar um tratamento psicológico, não tem alguém que vira e fala, quer largar, vem aqui para casa. Esse livro é muito feliz porque ele traz, assim, uma reflexão também de mostrar o seguinte: mulheres são criadas numa sociedade extremamente violenta e podem reproduzir violências também, dependendo do contexto, dependendo da situação. Que não adianta a gente chegar e falar, não, eu sou mulher, logo não posso oprimir ninguém. E, de repente, você oprime uma criança, de repente, você oprime um idoso numa situação de vulnerabilidade que precisa de ajuda. Às vezes, você está reproduzindo um racismo, um machismo, patrulhando o corpo de uma mulher, o comportamento sexual de outra mulher. Então, assim, essa ideia de que as mulheres não são perfeitas, que está sempre presente na obra da Carmen, é uma coisa que me é muito cara, assim, que eu acho que a gente precisa disso, até para a literatura das mulheres ficar mais interessante, porque, assim, uma mulher pode ser vítima, mas ela não é sempre a vítima, ela não é só a vítima. E eu acho que esse livro também tem esse caminho. Senão empobrece muito também, né? A gente fica num lugar muito maniqueísta e sem também pensar de uma forma mais complexa mesmo sobre essa questão da violência, né? Assim, por que socialmente a gente está construindo há tanto tempo esse modelo, né? Do gozo para o homem e do sacrifício para a mulher, que é um lugar que eu acho que é muitas vezes reproduzido nas mínimas coisas, a mulher fazendo serviço na casa, o homem no sofá vendo futebol, o homem com uma liberdade
na sua sexualidade e a mulher nesse lugar que tem que ser bem comportada. E eu acho que é super importante a gente olhar para esse 360, sabe? Por que a gente está produzindo homens que agridem mulheres? E por que a gente está também, para além das questões de falta de uma rede de apoio, falta de alternativas para sair de uma relação abusiva, a gente pensar que muitas mulheres não saem, não é por isso. Tem mulheres que não saem, mulheres que teriam recurso, elas teriam quem ajudasse, elas poderiam sair, e, no entanto, elas não saem. E o que está por trás disso? Qual é o adoecimento que está por trás dessas questões, né? De alguma forma, você tem duas personagens que são assim, né? A Dalva, né? De alguma forma, né? No Tudo é Rio. E a Vedina no Véspera, né? Que são personagens que querem manter um certo silêncio, né? Em torno das violências rotineiras delas, né? Pois é, eu acho que a Dalva e a Vedina vivem mais ou menos uma situação de estar preso num lugar violento, mas de forma muito diferente, porque eu acho que Dalva, depois da violência, da maneira dela, ela passa a conduzir a história. É ela que vai dar o tempo do que vai acontecer. É ela que vai introduzir aí o tempo que ela precisa para saber o que ela quer fazer com essa agressão. Então, de uma certa forma, ela retoma as rédeas, por mais que isso seja complexo, por mais que não dê para ser maniqueísta no sentido de ela não é só vítima, ela também atua na maneira de encaminhar aquela história, que é diferente de Vedina, né? Que eu acho que ela se embola com uma avalanche de pensamento e de raiva que tira a capacidade dela de compreender um caminho ou se dar um tempo ou de fazer alguma coisa. Ela entra numa rota de impotência muito forte. Inclusive, ela não aceita a ajuda. Isso também é uma parte muito forte do comportamento, né? Por que eu não aceito a ajuda? Por que eu não quero que ninguém se meta? Né? Por que alguém de fora não é capaz de compreender o que eu estou passando? Eu tenho um caso na minha família muito que talvez seja marcante na minha literatura. O irmão da minha mãe, ele batia na mulher dele. E a família inteira se colocava contra ele, rompiam, queriam tirar ela da casa, faziam uma série de coisas. E ela passava um pouquinho de tempo, ela voltava com ele. E a família, então, cobrava e vinham aqueles absurdos, coisas do tipo, gosta de apanhar, não é possível. Nós fizemos tudo por ela. Nós demos para ela um lugar que ela podia ir, nós oferecemos uma rede de apoio. Eu me lembro de ter assistido uma dessas brigas, não a violência de fato, mas porque a minha avó morava do lado e eu corri para a casa da minha avó, quando a coisa começou a ficar muito pesada. E eu me lembro de ver o sofrimento da minha tia. Claro que ela não gostava daquilo, sabe? No entanto, as pessoas de fora olhavam e falavam, mas ela voltou para ele, por que ela voltou para ele? Então, assim, eu acho que é uma situação que a gente precisa ter um grande acolhimento, né? Uma grande capacidade de ouvir essas mulheres e ajudar a pensar saídas, né? Ajudar a fortalecer. Eu fico pensando nessa complexidade toda, inclusive no lado deste agressor. Por que a gente produz esse agressor? Esse tipo de pessoa, né? Que não tem outro recurso, que se vê nesse lugar de poder bater, agredir, humilhar. Essa sua observação, Carla, sobre o que leva as pessoas a aceitar, me fez pensar muito nessa leitura do livro da Carmen Maria Machado, que tem muito a ver também com o debate social que a gente precisa ter sobre o que as pessoas acham que é o amor. Principalmente para as mulheres, tem essa ideia de que o amor é ceder, o amor é aceitar, ou de que, às vezes, ficar solteira ou ser uma mulher sozinha é uma coisa muito triste e muito lamentável. Então, às vezes, a mulher tenta sair de uma relação abusiva, se depara com outras questões ou outros relacionamentos que também não são lá, e aí acaba voltando, porque assim, não, esse aqui eu já conheço. São realmente dinâmicas muito sutis.
até a morte os separe, é uma coisa que faz com que você naturalize as violências. Porque vai falar, pô, é para sempre, não tem como. Então, a pessoa tem que ficar lá aceitando, sabe? Ou a ideia de que tá com um homem violento, você continuar com um homem que é violento, para os filhos é melhor do que eles não terem o pai por perto. Eu concordo, acho que é isso mesmo, tem que ressignificar. Então, acho que é muito legal você trazer essa perspectiva do amor para essa discussão, porque eu acho que isso é um dos grandes motivos para as mulheres não saírem. Essa memória de que essa história já foi uma história de amor, que se acreditou que era uma história de amor. Isso está bastante também presente no livro da Carmen, né, Stephanie? Porque tem todo um começo, fica meio uma comédia romântica, e depois vai caindo. E outra coisa que eu acho também que talvez as mulheres fiquem é porque elas não vão achar outra pessoa que ame elas na cabeça delas. A história da Carmen é muito isso. Que é uma mulher racializada, obesa, que, enfim, não sentia que ela tinha grandes coisas a oferecer, e de repente aparece uma mocinha loirinha, magrinha, bonita e tal, e super interessante, que vai lá e sente desejo por ela. Ela ama ser amada, sentir que ela é amada por essa pessoa, né? E uma outra coisa que eu acho é muito honesto nesse livro, e que eu também acho que é importante ser falado também, é que, assim, ela também admite que ela fica porque o sexo é bom. Entendeu? Porque também tem isso. Então, eu acho que, assim, esse livro, Na Casa do Sonho, ele é muito legal porque ele é um livro muito corajoso em vários aspectos, que vão desde a Carmen falar, achei que ninguém fosse me amar porque eu sou gorda. Nesse aspecto, esse livro me lembrou as memórias da Roxane Gay, o Fome. Roxane Gay dizendo por que ela não vai fazer uma bariátrica, e que, assim, olha, não é porque eu não vou fazer uma bariátrica que eu sou contra ou que eu vou entrar no discurso body positive. O que eu tenho a dizer o mundo precisa ser melhor para acolher a diferença. É outro livro incrível de memórias, assim. Mas é isso, assim, em vez dela tentar simplificar a própria história, ela vai abrindo vários caminhos e vai mostrando que as pessoas são complexas, que as relações são complexas. Ela fala que a namorada dela começa a ficar abusiva, e aí, quando ela conhece a família da namorada, ela vê que o pai da namorada é violento com a mãe, que tem uma coisa disfuncional naquele casal. Então, ela mesmo fica relativizando, do tipo, pô, será que ela é assim porque ela teve essa criação? Porque ela acha que amor é assim? Porque ela acha que isso é normal? E isso me parece uma coisa que passa pela cabeça de qualquer mulher que se vê numa situação assim. E tanto que depois a namorada dela fala que quer se tratar, e ela fica tentando ajudar, e arrumar psicóloga, e não sei o quê. Então, assim, são muitas dinâmicas que acontecem ali. Do tipo, eu devia terminar, mas se eu terminar, depois eu nunca mais vou encontrar alguém que goste de mim assim, ou que vai me fazer feliz desse jeito. Então, eu acho que vale a pena, por alguns instantes de muita felicidade, passar por todo esse nervosismo e toda essa frustração. São negociações que acontecem, as pessoas passam por isso. Uma coisa que é muito importante falar é que ninguém precisa ser LGBT para gostar desse livro, porque ele é um livro muito bom e muito bem escrito. Então, assim, às vezes as pessoas questionam, por que eu vou ler um livro sobre, tipo, um casal lésbico numa relação abusiva? Não, porque é um livro muito bem escrito, que vai falar sobre misoginia no cinema, vai falar sobre obras de arte, sobre representação da mulher em vários momentos da cultura pop, fala de personagens queer e glamour. Então, tem várias coisas muito legais, enfim. E tem essas questões assim, que são muito sutis e são muito honestas. E, assim, quando você para e você olha assim, gente, não acredito que essa mulher está contando a vida dela desse jeito. É claro que, assim, agora não é mais a vida dela, porque ela, a partir do momento que ela narrou, tem todo um trabalho literário ali. Mas, por outro lado, você lê aquele livro e você fica com a sensação de que você conhece a Carmen Maria Machado. Eu que encontrei com ela em Paraty, eu ia além desse livro e ficava, meu Deus, como ela contou tudo isso? É muita coragem, tipo... E é bom, assim. O livro ser corajoso é uma coisa legal. Isso é que é bacana, né, na literatura. É permitir que a gente experimente essa vulnerabilidade, que a gente experimente essa contradição, essa incoerência. Por exemplo, Tudo é Rio tem uma situação que é uma situação muito polêmica, que no final da história acontece um perdão.
É tão interessante ver como cada um compreende isso de uma maneira diferente, né? Porque o perdão não é o oposto de punição. Você pode perdoar e punir do mesmo jeito. Eu te perdoo, mas você vai preso do mesmo jeito. Não é uma liberação das consequências, né? Mas é um cessar o ódio, né? Como é que você faz a vida seguir depois de um abuso? Então, eu acho muito interessante ver esse expor a incoerência, expor a fragilidade. Não, cara, mas eu tenho medo, eu estou aqui me vendo diante de uma situação que é a seguinte: eu não sei se eu quero abrir mão desse amor porque eu tenho medo de não encontrar outro. É mais ou menos também o que Vedina fala em relação a Veneza, uma mulher como você, que sempre foi desejada, que sempre foi querida, que nunca foi rejeitada, não pode compreender uma mulher como eu. Você não sabe o medo que eu tenho de nunca ter sido amada, de sempre ter sido rejeitada. E às vezes quem está fora tem um pouco de arrogância em como ir lá e resolver a vida do outro. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida a gente volta com a entrevista com a Carla Madeira e a Stephanie Borges. E eu queria aproveitar esse tempo para fazer um convite para você conhecer as dicas do nosso quadro que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. LGBTI+, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais e todas as outras identidades que fogem às normas, mas que sempre vão ter muito espaço aqui no 451 MHz. Grandes autoras e autores indicam aqui no podcast os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores. Na descrição desse episódio você encontra o link para acessar esse conteúdo. No final do programa você vai ouvir uma dica do Tiago Amparo, que é colunista da Folha de São Paulo e professor de Direito. E antes da gente ouvir a segunda parte da entrevista com a Carla Madeira e a Stephanie Borges, eu queria te fazer um convite. Você já conhece o plano Ouvinte Entusiasta aqui do 451 MHz. Mas será que você já pensou em assinar a revista 451? É uma revista em vários formatos: impressa, digital, newsletter, clube do livro e também podcast. Vale a pena experimentar a edição impressa. É um festival literário que chega na sua casa todo mês. É só entrar no 451.com.br, escolher o seu plano e fazer a sua assinatura, seja para você mesmo, seja para dar de presente para alguém. Você ainda ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Vale a pena fazer parte da nossa comunidade de leitores. É só clicar no link que está na descrição desse episódio no seu tocador de podcasts e fazer a sua assinatura. E no final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Bom, e agora a gente vai partir para a segunda parte da entrevista que a Paula Carvalho fez com a Carla Madeira e a Stephanie Borges. Falando sobre, né, a literatura como esse espaço de imaginar, também falando dos agressores também, você tentar imaginar, né, não só por que a mulher continua num relacionamento abusivo, né, mas assim, por que o agressor faz essas agressões, né? Principalmente o Venâncio, do Tudo é Rio, né? Tem toda uma descrição bem afetuosa, assim. O narrador tem muito afeto pelo Venâncio, assim. É um pouco diferente do Abel do Véspera. O Abel do Véspera tem uma coisa mais malvada, assim, nele, do mal, assim. Mas o Venâncio e a relação dele com a Dalva, enfim, é muito mais... nuançada, vamos dizer assim. E mesmo a relação da Carmen com a namorada que abusava dela também era altos e baixos, assim. Dependia também muito da bebida, né? Quando a namorada bebia, né? Acho que a gente esqueceu de falar também de como o vício do álcool, né? A dependência do álcool leva também a essa violência nos relacionamentos, né? A questão em Tudo é Rio, que o narrador, ele é contaminado pelo tom de voz e pela história de quem ele está contando. Então, quando ele está contando a história de Dalva, até a linguagem dele é delicada, a sexualidade de Dalva vem de um lugar mediado pelo amor, a sexualidade de Lucia para um lugar completamente carnal, explícito, do gozo, ela tem uma sexualidade fálica. E o narrador, ele vai sendo contaminado pela voz de cada um. Ele empresta a voz, tanto do ponto de vista da escolha do vocabulário, da crueza, se é mais escrachado, se é mais poético, se é mais masculino. Então, com Venâncio acontece a mesma coisa. Ele lida com a dor do Venâncio, com a história dele, que é uma história de violência, com o pai, desconforto no corpo, né?
O narrador realmente se coloca no lugar de Venâncio. Ele não julga Venâncio, como ele não julga Lucy, como ele não julga Dalva. Ele empresta a escuta e a voz, que é completamente diferente do narrador. Narrador, a gente não sabe, isso não é claro em Véspera, né? Esse comentário de vocês sobre a questão do lado do agressor, eu me lembrei do A Cor Púrpura, que tem a Cília, que é entregue para casar com o senhor, que agride ela muito mais psicologicamente e tal, mas em um determinado momento o filho dele começa a reproduzir esses abusos com a esposa. E aí a Cília vira e fala assim, não, mas por que você bate na sua mulher? Ele falou assim, porque meu pai faz isso. Eles começam toda uma questão de tipo, mas por que você só está reproduzindo esse comportamento? Por que você acha que para você ser homem você precisa mandar na sua mulher? Quando ela está junto com você, quando você gosta dela. E no fim as relações acabam se tornando melhores. Tem essa questão das mulheres que chega uma hora que elas confrontam, assim, do tipo, cara... E aí o sujeito parar e pensar. Eu acho que esses são exemplos muito bons também, né? Porque às vezes, sei lá, homens não leem com tanta frequência romances escritos por mulheres, mas no romance escrito por uma mulher, muitas vezes tem uma representação do homem como sujeito que olha para as violências que ele passou. Seja um pai violento, seja uma ideia de masculinidade que você tem que gritar, você tem que mandar na mulher, não sei o quê. E às vezes o cara não quer, às vezes o cara só quer ter um relacionamento de boa, sabe? Mas tem que ficar medindo, criando um jogo de poder. São pessoas, e às vezes são pessoas que precisam de ajuda e não sabem nem pedir a ajuda que precisam, né? Tem uma dinâmica aí, homem, mulher, mãe e pai. Eu lido muito com essa questão. Como que as famílias são matrizes de violência? É esse lugar primeiro onde a gente é apresentado para o mundo, né? É o lugar que recebe a gente das primeiras noções de quais são os pactos civilizatórios que nos cercam, né? Como que a gente precisa mudar esse conceito de família feliz, né? Como que essa reprodução deste modelo, ela é violenta. Essa é uma impressão que eu tenho, assim, que a grande fantasia da mulher é falar que ela vai mudar o homem ou, enfim, a parceira dela, um parceiro, por causa do amor. Eu acho isso a grande fantasia feminina. Vocês acham que pode ser isso também, de alguma forma? Porque isso também tem muito na literatura. Gente, eu acho uma coisa maravilhosa que eu vejo hoje em dia as jovens falando assim, eu não sou oficina mecânica para consertar homem, porque eu acho isso um grande ensinamento. Eu acho que, assim, quanto mais cedo a gente aprende isso... E, assim, a gente não vai consertar homem, a gente não vai consertar mulher, a gente não vai consertar ninguém. A única pessoa que a gente pode minimamente consertar é a gente. Realmente, é uma fantasia, aquela coisa assim... O homem ferido, que o amor vai curá-lo. Então, assim, sei lá, o homem é terrível. Ele não tá afim de ser feliz com a mulher, mas a mulher tá lá, assim, do tipo, meu amor vai curar esse homem. Tipo, não vai. Tem pessoas que não querem ser mudadas. Que elas são daquele jeito e vão morrer assim. Elas querem viver a vida delas do jeito delas. E um relacionamento sempre implica mudança. Um relacionamento é sempre você tornar uma parte da sua vida, sei lá, mais porosa, mais flexível, mais maleável, em direção ao outro. Só que a gente vive numa sociedade em que, geralmente, o que acontece? As mulheres são muito mais flexíveis em direção aos homens. Por isso que tem muito também essa fantasia feminina, que é extremamente nociva e precisa ser combatida de várias formas. E a literatura, eu acho que é um lugar excelente para isso. Eu acho que tem um componente muito forte das questões religiosas. Que, se você for lá na Bíblia, né, em muitos momentos, principalmente no Antigo Testamento, a mulher é coisa. Se isso é uma pedra fundamental aqui da nossa cultura, e é mesmo, isso está entranhado, né, o tanto que isso é um valor. Isso é um valor considerado positivo. Essa pessoa que desiste de si mesmo, o sacrifício, o sofrimento, do ponto de vista religioso, é um bem, é uma coisa nobre. Tem uma frase no seu livro Véspera, também no final, mas não é um spoiler nem nada, que eu acho muito forte, que queria contar aqui, que é: uma mulher que apanhou uma vez de um homem, apanhou para sempre. Essa ideia dessa marca que fica, né? Você sabe que essa frase ela teve origem
Não sei se você chegou a ver o documentário do Caetano. Não, ainda não. Ele cita uma frase que era uma coisa do tipo assim, uma pessoa que foi torturada uma vez foi torturada para sempre. E essa frase é uma referência a esse lugar, assim. Isso está na ordem do irreversível, é irreparável. Eu tenho tido muito essa discussão sobre o perdão, porque o perdão, de uma certa forma, ele existe para perdoar o imperdoável. Naquela ideia de que, se é uma coisa perdoável, basta um bom diálogo, basta uma boa conversa, que a gente se entende, que a gente entra num acordo, basta um pouco de tempo, um pouco de delicadeza, que tudo se resolve. Mas o imperdoável é ele que precisa de perdão. Mas parece que tem uma contradição, né, nisso, né? Como perdoar o imperdoável? Mas é esse lugar, né? Assim, ele é imperdoável porque não tem reparação possível. Não tem sequer punição possível. Qual que é a punição que você dá para um homem que comete um feminicídio? Para além dessa justiça possível que a gente pode fazer, prender, pôr na cadeia, pagar essa consequência, mas isso repara? O que você pode perdoar é a pessoa. É aquela história. Véspera também tem uma frase que diz assim: o inferno é o lugar onde se arrepender não faz a menor diferença. Uma mulher que foi agredida, ela vai levar essa história, eu acho, eu penso, para o resto da vida como alguma coisa, porque ela se torna uma outra coisa. Ela se torna alguém depois disso. Eu acho que, assim, a experiência da agressão, ela é da ordem do trauma. Seja uma coisa física ou uma coisa psicológica. Sim. Então, eu acho que, de certa forma, tem alguma coisa que se perde. Assim, uma inocência, uma ingenuidade, um coração aberto para se entregar de novo para uma relação. Assim, a pessoa vai viver de novo, a pessoa vai ser feliz, ela vai construir outros laços. Vai, mas ela sempre vai ter aquele lugar ali dentro que ela revisita. Mas isso que você está falando sobre o perdão também muito me interessa, porque eu acho que é uma coisa que a gente também precisa debater socialmente. Você está falando sobre essa lógica cristã, e eu acho que existe uma ideia, acho que está muito associado ao simbolismo do batismo, né? De que a pessoa mergulha na água e sai sem pecado, sai purificada, enfim. Uhum. A ideia de que quando a gente perdoa alguém, zerou. Como se perdoar fosse esquecer, como se perdoar fosse dar a oportunidade daquela pessoa fazer tudo de novo. E não é. Perdoar é justamente isso que você falou antes sobre o antídoto para o ódio. Larguei minha mágoa aqui. Tipo, sim, perdoei essa pessoa por ela ter sido horrível comigo num determinado momento. Mas não vou ficar carregando essa mágoa para sempre, porque, assim, essa coisa horrível que essa pessoa fez não determina o resto da minha vida. Agora, isso não quer dizer que você precisa abraçar, chamar na sua casa, tratar bem. Porque se alguém achar que a gente... Tipo, vocês acham que eu devia ir lá abraçar meu agressor? Não, gente, nunca, jamais. De jeito nenhum, não por faço. favor. Não é essa a ideia. A ideia do perdão é um movimento muito mais em relação ao agredido. Esse conceito do perdão como cessar o ódio, ou seja, parar a repetição da violência todos os dias. Quando você é agredido e passa a viver com aquela violência, aquela dor, todos os dias, aquela agressão se repete todos os dias. E também não acho que seja uma coisa assim, quero perdoar. É trabalhosíssimo, precisa de tempo, não é uma coisa assim, escolhi perdoar. Mas então, como você, agredido, vai tocar o barco? Como eu sou umbandista, só queria fazer um comentário que... Dentro da matriz africana, embora a gente tenha, né, diferenças de gênero, uma coisa que eu acho muito importante dentro dessa perspectiva da matriz africana sobre o perdão é assim, que você guardar rancor é você conceder a quem te feriu poder sobre você. Porque você fica ali carregando aquilo, você fica remoendo, você fica... Isso. Então, assim... A ideia do perdão não é um perdão do tipo, perdoei e me iluminei, sou uma pessoa maravilhosa. Não. É assim, parei de dar controle a outra pessoa sobre a minha vida, os meus sentimentos. Exato. E isso é um movimento, por exemplo, que eu sinto nesse livro da Carmen. Eu tenho essa sensação de que ela escreveu essas memórias tão duras, meio que assim, vou encerrar esse capítulo da minha vida contando essa história. E vou seguir a vida feliz com a minha esposa. O gesto para ela se perdoar, porque eu acho que também tem isso, a gente às vezes precisa se perdoar
por ter aceitado certas coisas no relacionamento, diante daquele abuso? Por que eu fiquei com medo, mas fiquei naquela relação? Mas quando a pessoa sai, ela também precisa se acolher. Ela também precisa entender quem ela foi e ficar em paz. Que talvez aquilo que ela fez naquele momento era o possível, né? Então, eu acho que esse livro das memórias, ele tem essa coisa muito bonita que é, ela encontrou um caminho para se perdoar, para libertar aquela mulher, escrevendo que é a coisa que ela mais ama na vida dela. Outras pessoas vão fazer de outro jeito. Vocês acham, então, que a literatura pode curar traumas ou ajudar a cicatrizar essas feridas? De qualquer tipo de trauma, mas nesse caso dessas violências. Tem uma coisa da literatura assim, que eu acho interessante, que é essa coisa assim, quando você vê a história do outro, a tragédia do outro, você escuta com seus ouvidos aquilo. Você sempre vai levar um pouco da sua história para ouvir a história do outro. Acho que tem uma potência nisso, assim. Sabe, é como se você realmente tirasse uma poeira daquele lugar. A literatura, às vezes, te faz olhar com um frescor para uma situação que nem é nova, às vezes, para você, que você já viu, você ouve de outro jeito. E uma outra coisa que muitas vezes na vida a gente não consegue fazer, que é ouvir o lado do outro, né? A gente tem um julgamento muito pronto, né? A literatura te dá esse outro tempo para ouvir, para saber, para aprofundar numa história ou num lugar, né, que às vezes na vida a gente não dá conta de fazer. Eu acho que isso é uma humanização maravilhosa, assim. Se a gente vai ficando com mais chances de dar conta da dureza que é a condição humana, né? Essa pergunta não é nada fácil, né? Assim, é uma coisa que eu me pergunto faz muito tempo. Eu fico sempre meio reticente com perguntas do tipo: a poesia salva, a literatura cura. Eu fico, ai meu Deus. Então, eu sempre parto de um outro princípio, que eu acho que, assim, a literatura, ela dá repertório pra gente. E vem muito nesse sentido do que a Carla falou, assim. Durante muito tempo eu precisei de palavras para nomear experiências que eu não tinha. Por exemplo, eu levei anos para entender o que é uma microagressão, sabe? Precisei de uma poeta que me desse essa palavra. Precisei de palavras para reconhecer determinadas dinâmicas de violência e de abuso, que até é uma coisa que a Carmen fala no livro sobre o gaslighting, por exemplo. Então, assim, a literatura, ela vai ampliando a nossa leitura do mundo. Ela vai dando vocabulário para a gente entender, muitas vezes, aspectos do nosso luto, da nossa solidão, da nossa tristeza. O grande pulo do gato é o que a gente faz com isso. Tem gente que, sei lá, tá aí só acumulando. A pessoa lê, e não necessariamente está transformando a sua vida e a sua experiência com todo esse repertório. Agora, tem outras pessoas que, na medida do possível, vão. Porque um livro diz para elas que aquilo é possível. Então, eu acho que, assim, a literatura é sempre uma grande companheira. É isso, assim, a literatura não tem que... Eu tenho ficado muito impressionada com os clubes de livros que eu estou participando, assim, as coisas que eu estou vendo. As pessoas elaborando e as pessoas discutindo e as pessoas, às vezes, chorando. A partir ali de uma história que elas toparam ler, né? Assim, de alguma maneira, a gente vai ou elaborar ou vai para esse cardápio de empatias, né? Que a gente vai desenvolvendo aí. Então tá, gente. Agradeço a presença da Carla e da Stephanie aqui no podcast. Foi muito gostoso. Foi uma delícia. Eu agradeço muito também. Fiquei muito feliz. Gostei demais. Obrigada. Obrigada, então, gente. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. A gente convida grandes autoras e autores para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica do Tiago Amparo, que é professor de Direito da FGV, colunista da Folha de São Paulo e colaborador da 451. A minha recomendação sobre livro com a temática LGBT é um livro do Samuel Gomes, chamado Guardei no Armário,
que ele vai falar um pouquinho sobre trajetórias, vivências e a luta dele e de outras pessoas por respeito à diversidade sexual, de gênero e também à diversidade racial. Samuel Gomes é um ativista, ele é um militante, ele é um escritor negro, gay, e aí ele fala um pouco dessas intersecções, ele fala sobre religião, fala sobre todos os processos pelos quais ele e outras pessoas passaram para se assumirem e terem uma vida plena. Acho um livro super interessante, mostra a interseccionalidade na prática, e eu recomendo a todas as pessoas. Então chegamos ao final do programa e eu queria fazer mais um convite para você. Aproveita que você está aí com seu tocador aberto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar estrelas para o nosso programa e a gente precisa delas. Então é só clicar no ícone com as 5 estrelinhas, por favor, e atribuir a sua nota para o nosso programa. Se você quiser, também pode indicar o 451 MHz para outras pessoas. É só você apertar aí o botão de compartilhamento e encaminhar para os seus amigos e para suas listas e grupos de conversa. Assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura. Eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$20 por mês. Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Guilherme Alpendre, Ana Morim, Felipe Arruda, Cristina Ribeiro Barcinski, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Cério Braga, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Bruno Bonamici Bueno, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Túmula de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Cecília Castellini, Sandra de Castro, Camila Chaves, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Colgo, Walter Craveiro, Luiz Eduardo Pinto Basto Tourinho Dantas, Leonardo de Lucas da Silva Domingues, Gustavo Dutra, Camila Félix, Mário Rique Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Giorgino, Cecília Góes, Maria Filomena Gregori, Cláudia Gruba, Ana Paula Isayama, Gustavo André Ramos e Núbia, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Ilana Katz, Marjorie Leite, Vivian Lembo, Leila Lima, Mirna Lima, Renata Alves de Lima, Leila Celina Silva Magalhães, Vânia Mariano, Roberta Marquezin, Valéria Midena, Vitor Muniz, Ana Novaes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Janis Rocha, Luísa Vieira da Rocha, Leni Manzatti Rodrigues, Radmila Salviano, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marcela Costa Mota dos Santos, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Flávia Cristina Aparecida Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Cíntia Vasconcelos, Pedro Manuel Costa Vaz, André Viana, Alexandre Vidal Porto, Orlando Vilar, André Wolff. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. E é isso aí, chegamos ao fim do 60º episódio do 451 MHz. É isso aí, 60 episódios. Vamos comemorar. O nosso próximo programa, o 61º, vai ao ar no dia 25 de março. Até lá! O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.